Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 21 até o verso de número 36. Evangelho segundo João, capítulo 8, de 21 a 36. Abra a sua Bíblia. A oração por iluminação já foi feita. A pergunta de número 157 do nosso catecismo maior é: como deve ser lida a palavra de Deus? A resposta: as Santas Escrituras devem ser lidas com uma alta e reverente estimação, com a firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com a diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação própria e oração. Assim nós devemos proceder à leitura da palavra de Deus. Então, leamos a Escritura. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é o que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Hoje, dia 14 de julho, na França, é comemorado o dia da queda da Bastilha, uma famosa prisão que teve as suas portas como que arrancadas em 1789. Como a Bastilha, na França, ao longo da história, temos prisões que são de conhecimento mais amplo, cuja fama transcende, extrapola os limites do seu país. Eu poderia falar, por exemplo, de Alcatraz, podia falar do complexo de Auschwitz, podia falar de Guantánamo, e posso fazer menção ao que foi o Carandiru. Prisões que, certamente, no seu contexto, sempre trouxeram e espelharam o pavor e o terror. Seja por conta das forças que controlavam a instituição, do ponto de vista do poder dominante, seja por conta do que acontecia ali dentro, entre as leis formuladas entre os detentos. A Bastilha
sempre foi sinônimo de terror, de morte, de medo, de lágrimas, de separação. Quase uma sentença de morte ser encaminhado para aquele local. Por isso, quando houve a queda da Bastilha, daquela famosa prisão, houve um contentamento, houve uma alegria, uma expectativa de que houvesse agora uma profunda mudança no que diz respeito à condição do homem. Uma condição que fosse permeada, quem sabe, pela igualdade, pela liberdade, pela fraternidade. Porém, não foi a queda da Bastilha ou a destruição ou desativação de qualquer complexo penitenciário capaz de gerar e de suprir esta expectativa de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Porque há uma prisão muito mais terrível, há uma prisão muito mais danosa, há uma prisão muito mais carrancuda e de efeitos muito mais drásticos, agindo, vigente, reinante, e que impede a igualdade, a fraternidade e a liberdade do homem. Eu me refiro ao pecado. O Senhor Jesus fez menção a este presídio, fez menção a esta cadeia, fez menção a esta condição de escravidão, de ser subjugado, de ser dominado. Embora ela não tenha paredes físicas, embora não tenha correntes físicas, as paredes e as correntes espirituais estão postas. E o homem que está aprisionado nesta cadeia, nesta detenção chamada pecado, não tem por si mesmo, nem pela ajuda de terceiros, a condição de sair desta condição para experimentar qualquer expectativa de liberdade. Por si só, pela ajuda de outrem, jamais será possível. O Senhor Jesus deixou claro, avisando a respeito desta questão, quando ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, deixando claro, deixando tácito a existência desta prisão. E ele mostra que esta prisão tem um efeito desastroso, tem um efeito grotesco, tem um efeito brutal. Porque esta prisão na qual o homem se encontra, que é chamada pecado, leva o homem à condenação eterna, leva o homem à separação de Deus. O Senhor Jesus diz: porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, da prisão chamada pecado, não há uma outra forma de escape, não há uma outra maneira de livramento, senão exclusivamente pelo Filho de Deus. E enquanto isto não acontecer, o homem permanecerá preso. O Senhor Jesus deixou de forma clara a condição de um homem nesta prisão chamada pecado. De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor deixou claro a respeito da distinção de dois reinos. O Senhor deixou claro a respeito de duas condições distintas e distantes. Distintas porque no reino de Deus há a liberdade, a vida, a alegria, o contentamento e a satisfação. E no reino do pecado, a morte, a tristeza, a frustração, a angústia, o medo. E o Senhor Jesus deixa claro que aquelas pessoas, se elas efetivamente não tivessem o conhecimento da liberdade, elas estariam condenadas à morte nos seus pecados. O Senhor Jesus deixa claro a condição de quem está neste ambiente, usando a seguinte expressão: vós sois
cá de baixo. Eu sou lá de cima. Então há uma diferença entre o reino de Deus e o reino do pecado. Não é por outra razão que o Senhor deixa claro que aqueles que foram salvos foram retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O pecado, como uma cadeia, exerce sobre o homem o poder da culpa. O homem que ainda não foi liberto, o homem que ainda não foi transformado, o homem que ainda não teve os seus grilhões partidos, que ainda não foi arrancado da cela, ele tem a sua consciência maculada, a sua consciência ferida de morte, porque ele sabe que ele está em oposição ao próprio Deus. Ele sabe que ele não tem esperança, ele sabe que a sua vida destoa do propósito de Deus e a sua consciência o acusa de dia e de noite. Ele não tem paz, ele não tem sossego, não adianta qualquer atividade visando como que anestesiar a mente para que não se sinta o peso da condenação, porque o peso sempre e continuamente estará presente. Não foi à toa que os nossos primeiros pais no Éden, diante da culpa que os atingia, eles fugiram da presença de Deus e eles se esconderam. E quando foram chamados à prestação de contas, a resposta foi: tive medo e me escondi. E o medo estava ali presente por conta da culpa da transgressão, por conta da culpa da desobediência, por conta da culpa do pecado. Esta cadeia que arruína as vidas, que destroça as vidas, ela tem uma outra característica, além da culpa, é o seu domínio, a sua tirania. O pecado aprisiona o homem. Tanto é verdade que o Senhor Jesus afirmou categoricamente que se ele não operar a libertação, o homem haverá de continuar escravo. Não é só a culpa, a consciência de que fez algo errado, a consciência de que não procedeu corretamente, a consciência de que está na contramão no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. É a condição de, muitas vezes e com sinceridade, saber que o seu comportamento, saber que o seu pensamento, saber que as suas afeições, elas precisam de uma restauração, mas a sua sinceridade não é suficiente para operar a libertação. Vocês pensam que as pessoas que estão aí fora, elas não possuem consciência da sua condição? Possuem. Vocês pensam que se você fizer uma enquete e perguntar se elas gostam de permanecer naquela condição, elas vão responder que sim? Certamente que não. Mas elas não podem por si mesmas operar a sua libertação. Elas não podem por si mesmas dar um basta, dar um chega, botar um ponto final na história, abrir as portas da prisão, destrancar as algemas, romper as correntes. Elas não podem, por quê? Porque elas estão dominadas pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E quem pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem autonomia. Ele pode ter até sinceridade, mas ele não tem autonomia. Já imaginaram o tigre? Se ele resolvesse tirar as suas listas, se ele dissesse: eu não quero mais essas listas, eu não quero mais essas marcas, eu não quero. Se isso seria suficiente? Não, não seria suficiente. Não bastaria a sinceridade. Seria necessário algo muito mais profundo. É por isso que o pecado, ele exerce esse domínio, essa escravidão, subjuga
Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, versículo 34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Além da culpa, além do domínio, a prisão revela a consequência mais dolorosa da sua ação, que é a morte eterna, o banimento para sempre da presença do Senhor. Por isso ele diz enfaticamente: para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor Jesus estava a dizer que em breve haveria o seu sacrifício, que ele haveria de ressuscitar dentre os mortos e estaria para sempre com o Senhor. Ele seria entronizado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas aquelas pessoas, elas não poderiam ter acesso. Elas não chegariam ali. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus, não somente na presente vida, mas o faz por toda a eternidade. Por isso o pecado é sobremodo maligno e a pior das prisões, a pior das masmorras, o pior dos castigos, o mais terrível infortúnio. Mas há uma boa notícia no texto. A boa notícia é que há uma prisão, há um libertador. A boa notícia é que não há necessidade de se permanecer na clausura. Não há necessidade de se permanecer na masmorra. Não há necessidade de continuar afligido pela culpa, subjugado pelo domínio e condenado à separação eterna. Porque o Senhor Jesus declarou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa salvação está no Filho. A nossa libertação está no Filho. A nossa vitória está no Filho. A Bastilha caiu, outras instituições foram criadas, mas a partir do momento que o Filho liberta o pecador da culpa, do domínio e da condenação eterna, nunca mais ele será aprisionado. Nunca mais ele será novamente retido, detido ou subjugado, porque efetivamente ele foi libertado pelo Filho de Deus, aquele que efetivamente pode arvorar para si o título de Eu Sou. Aquele em quem podemos depositar a nossa fé, e porque nele cremos, temos a vida eterna. E porque nele esperamos, jamais seremos decepcionados. E porque nele descansamos, efetivamente usufruímos da liberdade que ele, por meio do seu sacrifício, nos garante, nos proporciona. A vinda do Filho para vencer o nosso mais terrível adversário foi proclamada pelos anjos. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a boa nova a respeito do Santo Libertador, a respeito daquele que é o guerreiro de Deus, que veio romper as nossas algemas, certamente o nosso coração se alegra. Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 21, fala do nosso libertador. Diz o texto: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vejam, meus irmãos, que o texto não diz que ele fará uma tentativa. Veja que o texto não diz que ele fará um empreendimento. Veja que o texto não diz que ele haverá de se esforçar. Não, o texto diz que efetivamente ele haverá de libertar o seu povo dos seus pecados, do nosso mais terrível inimigo, do nosso mais terrível adversário. Ah, meus amados irmãos, quão glorioso é o nosso libertador.
Quão vencedor é o Filho de Deus, o eternamente gerado, que assumiu a nossa natureza para nos proporcionar tão grande salvação. Ele libertará o seu povo dos pecados deles. Quando João Batista quis se referir acerca do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usou uma figura muito conhecida do seu povo. Uma figura que aparentemente é muito frágil, mas que traz consigo toda a conotação daquele que haveria de vencer na cruz do Calvário. Apontando para o Redentor, João Batista categoricamente afirmou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi assim que ele apresentou o Filho de Deus. Foi assim que ele apresentou o Messias. Foi assim que ele apresentou o eternamente gerado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Novamente, versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. A porta que ele abre, ninguém consegue fechar. Aquele a quem ele chama, ninguém consegue impedir que dele se aproxime. Aquele a quem ele estende a mão, efetivamente, ele traz socorro, vida e salvação. Fez paralíticos recobrar os movimentos, cego recobrar a visão, surdo ouvir, morto ressuscitar. Ah, meus amados, mas o maior de todos os milagres é a vida espiritual. É libertar o homem, a mulher, o jovem, o idoso, o adolescente, a criança dos seus pecados. É romper os grilhões, é retirar as portas, é libertar de uma forma indescritível e sobrenatural. O Senhor Jesus deixou claro que Ele, em si, tem o poder de libertar o homem. Por isso, o homem só pode ser efetivamente livre por meio de Jesus Cristo, o grande Salvador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma prisão, um libertador e uma nova condição de vida. Uma nova posição, uma nova situação, uma nova experiência, por meio de algo que a Escritura chama de novo nascimento, de regeneração, de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de enxergar o mundo por um novo prisma, de sentir de uma forma diferente e de poder agir de uma nova maneira. A liberdade que Cristo nos concede atinge o nosso intelecto, atinge as nossas afeições e atinge as nossas práticas no aqui e agora. É uma salvação que se manifesta na vida presente. É uma salvação transcendente, sim. É uma salvação que haverá de caminhar por toda a eternidade. Mas esta salvação mostra o seu poder, a sua graça e a sua glória aqui, no tempo presente, na nossa história, porque Ele assumiu a nossa natureza para que nós pudéssemos, em meio à nossa natureza, experimentar os efeitos da sua salvação. Quando alguém é liberto por Cristo, a sua forma de pensar muda. Antes era uma forma obscurecida. Antes era uma forma empedernida. Antes era uma maneira envolta em trevas. E a libertação operada por Cristo remove a escuridão e traz
à luz. De sorte que a forma como passamos a enxergar o mundo muda completamente. Mas ela não se restringe à nossa mente. Alcança o nosso coração. A forma como sentimos. Antes de Cristo, um coração endurecido. Antes de Cristo, um coração insensível. Quando na prisão, que era o pecado, um coração alheio a Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo descreve a condição de alguém aprisionado pelo pecado. Mas agora, libertos por Cristo, o nosso coração ele é transformado. O nosso coração deixa de ser um coração de pedra para ser um coração de carne. Deixa de ser um coração insensível para ser um coração sensível. Deixa de ser um coração alheio a Deus para ser um coração completamente conectado com Deus. E isso é resultado desta libertação que o Filho de Deus opera na vida daquele que foi alcançado pela sua graça. São novos procedimentos, são novas atitudes, são comportamentos que agora estão completamente alinhados com a forma de pensar, com a forma de sentir, de acordo com esta nova natureza gerada pelo Espírito de Deus, em decorrência da libertação que o Senhor Jesus Cristo operou na vida daquele que foi por ele alcançado, sendo retirado das cadeias do pecado. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é muito importante, irmãos, atentarmos para aquilo que o texto nos diz. No versículo de número 31, o versículo diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós não podemos nos enganar, porque muitos pensam que estão livres quando estão acorrentados. Muitos pensam que experimentaram um novo nascimento quando ainda continuam subjugados por seus pecados. Aqui nós temos um grupo de judeus e o texto nos diz que eram judeus que haviam crido nele. Só que não era fé salvadora, só que não era novo nascimento, só que não era regeneração. Era um assentimento intelectual. Eles haviam concordado com o que havia sido dito até aquele momento. Até aquele momento, o que eles estavam a ouvir estava compatível com o que eles já tinham assentados no coração. Mas quando a mensagem se aprofundou e eles perceberam a realidade da centralidade da pessoa de Cristo, o orgulho aflorou com a força de um vulcão. E eles disseram tacitamente: nós não precisamos de um Salvador como o Senhor se propõe ser. Nós somos bons, nós somos justos, nós somos íntegros, nós somos descendência de Abraão. E aquilo só revelou o estado e a condição interior daqueles homens, que efetivamente não haviam compreendido a centralidade de Cristo Jesus. Nós podemos esboçar uma concordância com muitas coisas apresentadas pelo Senhor Jesus. E podemos tê-lo numa alta estima, mas isso não significa que as cadeias foram rompidas, que os grilhões foram partidos e que as portas foram arrancadas da prisão. Nós não podemos nos enganar.
Nós precisamos efetivamente ter consciência da centralidade da pessoa bendita de Cristo Jesus, da sua importância, do seu papel, do que efetivamente Ele nos trouxe como o eternamente gerado de Deus. Pois só experimenta a verdadeira liberdade aquele que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitas prisões ainda existentes, elas um dia deixarão de existir. Quer por questões políticas, quer por questões estratégicas. Mas outras serão erguidas, outras serão construídas. Nós não podemos imaginar que qualquer movimento social tenha capacidade e poder para gerar liberdade e vida para o homem. Nenhum governo humano pode trazer e oferecer a liberdade que o homem tanto necessita, tanto anseia e é vital para a sua existência. Só o Filho de Deus, só o Filho de Deus, só o Filho de Deus. E aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, o Filho de Deus pode fazer. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, nesta noite, se você se sente aprisionado, portanto, se nesta noite você sente que a sua consciência o acusa de uma condição de rebeldia, de apatia, de indiferença diante de Deus, portanto, nesta noite, se você tem consciência que você vive subjugado pelo pecado, portanto, se nesta noite você tem consciência de que você não está salvo, não saia daqui sem clamar àquele que efetivamente pode lhe dar a salvação e a vida eterna, Jesus Cristo. Clame a Ele, suplique a Ele. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que Deus nos abençoe. Amém.